Olá pessoas, tudo bem? Eu hoje passo aqui para tentar responder alguma pergunta que me fazem com relativa frequência, que é como é que eu estou a saber que o meu processo de acompanhamento pessoal, de terapia, está a funcionar? Ora, então eu neste vídeo proponho-me listar, obviamente que não todos, mas pelo menos aqueles que eu considero alguns mais relevantes para, se calhar, percebermos até que ponto estamos a obter algo com o nosso processo de desenvolvimento pessoal, seja ele uma psicoterapia, seja ele um processo de acompanhamento psicológico, seja ele qualquer processo de cura que seja. Muitas vezes não é assim tão fácil, sobretudo para quem está por dentro, perceber, pelo menos numa determinada altura, uma determinada fase. Porquê? Porque estes processos costumam, às vezes, ser complexos, não é? Costumam, às vezes, até passar por um certo estágio, aquilo que nós chamamos de as pioras antes das melhoras. Às vezes, digamos assim, piorar antes de melhorar. Calma, com isto do piorar eu retifico ou explico melhor o que é que isto significa, porque obviamente assim dito parece algo, obviamente, do qual uma pessoa fica com vontade de fugir como que o diabo da cruz. Ninguém vai propriamente meter-se em nada que presinta que piora, não é nesse sentido. Piorar num aspecto. Às vezes é um bocadinho como que ficarmos mais atentos e termos mais consciência sobre algumas coisas, mas é exatamente essas coisas, a consciência sobre as mesmas, que nos possibilita a transformação. Permanecermos na ignorância ou naquilo que nos provoca relativa dificuldade de lidar com é que obviamente não é benéfico e as coisas continuam a suceder sem essa perspectiva de melhorias. Portanto, piora no sentido, às vezes, em que quando começamos a lavar uma panela, um tacho que seja, as camadas de gordura ali agarradas vão se soltando, não é? Antes que depois sejam expelidas, não é? Pelo processo natural da lavagem, da água, do sabão e por aí fora, enfim. Mas então, como é que conseguimos perceber de alguma maneira que a luz está a passar? Como é que buraquinhos, de alguma maneira, são estes que nos podem ajudar a identificar isso, não é? Então, eu trago aqui só uma listinha muito breve, muito curta, que espero que seja de ajuda, sobretudo para quem se está num processo terapêutico e sobretudo para quem está num processo terapêutico, poder auscultar relativamente ao seu próprio processo, se sente que então está a caminhar neste sentido, se não está, enfim, e obviamente tirar as respectivas ilações. Então, de regra geral, começamos por ter uma visão de futuro, uma perspectiva e uma visão de futuro mais alargadas. Começamos inclusivamente a fazer planos para esse futuro, assentes na nossa perspectiva alargada que possamos ter. Vamos descobrindo também coisas acerca de nós. Por outro lado, também começamos a saber cuidar de nós fora do setting terapêutico, ou seja, do contexto da sessão. Eu diria inclusivamente aqui um aspecto que acho que, não parecendo, é interessante ou curioso, mas acaba por acontecer, em muitas pessoas até que comentam isso. O algoritmo das redes sociais parece que fica menos negro, não é? Enfim, menos pesado, no sentido em que começa a colocar outro tipo de conteúdos, outro tipo, com se calhar mais leveza, mais salubridade até muitas vezes. Começamos também a ter mais conexões ou encontrar mais conexões fora do contexto do setting terapêutico, conexões com outros, com a vida em geral, fora daquela que acontece no setting da terapia. As nossas relações melhoram, claramente. Este é sem dúvida aqui um aspecto também sempre muito central, muito relevante. E começamos também a conseguir construir mais compaixão para com as nossas partes internas, aquelas que anteriormente nós rejeitávamos bastante.
no sentido daquelas partes que até muitas vezes temíamos, ou tínhamos medo, tínhamos uma atitude estritamente negativa para que nos levava a sentir frustração, enfim, e todo tipo de emoção mais densa, mais pesada em relação a isso. E também vamos conseguindo construir mais capacidade de experienciar alegria, celebração, construir inclusivamente, ativamente na nossa vida, momentos que nos devolvam esse tipo de emocionalidade positiva. E ligado com isto, eu diria inclusivamente que acaba por acontecer aqui um efeito interessante, muitas vezes, que é, começamos a dar por nós, a ver-nos, a ficar entusiasmados com o facto de podermos partilhar com o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, não apenas, obviamente, os desafios, aquilo que nos inquieta de alguma maneira, mas as nossas próprias conquistas, não é? As nossas próprias vitórias, as nossas próprias celebrações, superações. Em resumo, estes diria que realmente podem ser aqui alguns marcadores que nos fazem, se calhar, perceber na nossa bússola, não é? Partilhada com o nosso terapeuta, o nosso psicólogo, o que é que está acontecendo no processo, por onde é que ele está a caminhar, não é? O que é que ele nos está a permitir obter. E o facto é que, contrariamente ao mito que muitas pessoas acabam por ter, e ao preconceito, enfim, sobre isso, de terapia ser para fracos de todo. Eu até costumo chamar, particularmente, às pessoas que eu tenho a oportunidade, o privilégio de acompanhar, que me escolhem para fazer comigo as suas jornadas de desenvolvimento pessoal, as pessoas bravas, corajosas, no sentido em que, efetivamente, não é de todo uma questão de fraqueza, muito pelo contrário, trata-se exatamente desta coragem, muitas vezes, para nos pormos em perspectiva, para nos abrirmos a nós mesmos, a dimensões muitas vezes insuspeitas, muitas vezes também dimensões que nos podem provocar, lá está, sobretudo provavelmente no início, mais desconforto, não é? Mais dor, no sentido em que se começa a poder olhar para isso, mas em espaço seguro, obviamente, e sobretudo com o quê? Não para fazer sentir mais dor, muito pelo contrário, a dor vai continuar, aliás, independentemente disso, sobretudo se a pessoa não fizer nada sobre isso, simplesmente ela é a oportunidade para, então, a partir daí, podemos seguir, traçar, fazer caminho, não é? Relativamente àquilo que pode alterar essa condição. Então, o que eu percebo, e contrariamente a esta ideia ou este mito, e já lá vão 15 anos, não é, de profissão, é que eu percebi claramente e percebo cada vez mais que a terapia não é realmente para todos, no sentido em que, do quê? Normalmente quem a procura costumam ser as pessoas as pessoas mais saudáveis do seu núcleo familiar. Porquê? Porque são elas que se inquietam com os sintomas. Normalmente, as pessoas realmente doentes, do ponto de vista emocional, elas acabam por nunca mudar, não querer mudar, nunca questionar rigorosamente nada, e por isso eu costumo dizer que só me ocupo com quem também quer melhorar. E neste sentido é um bocadinho como dizia o saudoso professor António Coimbra de Matos: eu só trato de quem gosto e em quem aposto. Passo, obviamente, aqui a expressão, mas neste sentido, em que provavelmente aquelas que não estão alinhadas com isto realmente não sobrevivem a mais do que uma ou duas sessões. E é verdade. Então, neste sentido, coloco uma certa exigência no processo, da mesma que eu próprio me coloco naquilo que me proponho fazer com as pessoas, mais do que técnicas, mais do que conhecimentos. Estamos a falar de colocar o sentimento, não é? Colocar-nos a nós como pessoas, colocar a nossa alma mesmo.
E isto no sentido do quê? Obviamente de empregar no processo tudo aquilo que são as próprias forças, não é? do terapeuta, o próprio empenho, a própria dedicação, conhecimentos, expertise acumulada ao longo de tempo, que visem, sobretudo, as melhorias e que as pessoas possam superar, vencer mesmo as suas questões, não é? Aquelas que elas trazem como relevantes para elas próprias, poderem mudar de alguma maneira, de várias maneiras, muitas vezes, mas com essa perspectiva, efetivamente, de ser possível transformar, porque efetivamente é, na medida daquilo que a pessoa também assim deseja e faz por obter em relação, em parceria com um profissional, concretamente, neste caso, né, que possa ajudar habilitadamente, através de maneiras comprovadas, isso de formas seguras nesse sentido. Então, às vezes, diria só, e para terminar, que mais do que qualquer plano de ação, estratégias concretas que o coloquem a caminho dos seus desejos, talvez seja importante, antes sequer de iniciar um processo terapêutico, e sobretudo sim, muitas vezes enquanto está nele, começar por auscultar-se. Se internamente o que é que acha que merece conquistar relativamente àquilo que se propõe, não é? Se isso estiver realmente alinhado com o que você, minha querida pessoa, realmente deseja concretizar, deseja transformar, então diria que não vale a pena, no fundo, pôr-se em posições que acabam por afastá-lo da obtenção dessas melhorias, dessas transformações, e pelo contrário, não recear em alocar as pessoas, os recursos, os conhecimentos que efetivamente sim o poderão ajudar a percorrer o seu caminho de desenvolvimento, que poderão facilitar o seu progresso nas mais diversas áreas da sua vida. É aí que acabamos por deixar de patinar, digamos assim, na vida e começamos a aprender a entrar em ação, o que não é o mesmo que estar em movimento, não é? Há uma diferença, a ação entre um ponto A, um ponto B, sem necessariamente andar ali, às vezes, em loops intermináveis de replicação e perpetuação de ciclos de trauma e de sofrimento interpessoal, não é verdade? De forma, obviamente, mais construtiva e eficaz. Terminar aqui com uma citação fica sempre bem, não é? Terminar assim com uma citação interessante e elusiva, e portanto, a propósito um bocadinho daquilo que estava hoje, ou que propus-me falar neste vídeo, já José Saramago dizia: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. E é isto que eu diria que, no fundo, realmente resume a ideia de desenvolvimento. Desenvolvimento. Deixarmos de estar reféns dos nossos pontos cegos, nesse sentido, não é? Demasiadamente envolvidos, colados com o que seja, e ganharmos perspectiva, para já, esse momento tão crucial, tão inaugurador, do que pode vir a ser efetivamente uma maior objetividade, uma maior clareza para uma intervenção benéfica em relação ao que seja. Por isso, não tenha medo da mudança. Muito aqui entre nós. Ela assusta, mas pode ser precisamente a chave de que você precisa para abrir a porta que tanto almeja abrir. Um beijinho e até uma próxima. Tchau, tchau.